Poderosa noite a você, Cacau. Gente, a Cacau, ela gosta de participar aqui das lives comigo. Vocês têm noção onde é que ela está aqui, ó? Cacau, o que você quer fazer aqui, Cacau? Você quer participar da live comigo, Cacau? Olha aqui. Olha. Gente, como é que pode? Hã? O que você quer? Não. Aqui você vai falar o quê? Nós vamos falar sobre psicologia, hipnoterapia. Você quer falar o quê? Você me vê atendendo as pessoas, fazendo hipnose aqui no consultório, é? Hein? Você quer falar para as pessoas que você fica aqui me ajudando quando você vê as pessoas chorando, gritando? Mas você guarda segredo, Cacau. Você guarda segredo, por isso que eu deixo você participar. Isso mesmo. Não dá pra você ficar aqui sentado agora aqui, não. Você vai sentar lá no divã, tá bom? Tudo bem? Depois a gente se fala. Olá, gente. Poderosa noite a vocês. Cacau, meu chaveirinho. Ela quer participar em tudo. Fica lá, fica. Isso. Aqui, só eu. Isso. Sejam todos muito... Gente, ela voltou. Meu Deus. Mas eu falei pra você não ficar aqui. Não, tudo bem. Vamos ficar aqui, então. Boa noite, Patrícia. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês que estão entrando, vou pedir para vocês fazer uma coisa legal. Ajude as pessoas a receberem o aviso da nossa live, né? Se você clicar no coraçãozinho, vai ser entregue para mais gente. Você pode clicar na setinha também, enviar para alguém, convidar alguém. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Vou receber aqui a Anne, uma psicóloga lá de Vilhena. Nós vamos falar sobre as interfaces sobre hipnose, psicologia. Gente, vou ser sincera com vocês. Antes, quando eu não sabia o que era hipnose, eu ministrava aula de psicologia, era professora em 2 faculdades, orientava os alunos na clínica. E vou ser sincera com vocês, eu não sabia nada de hipnose. Por isso, pra mim, isso era uma bobeira hipnose. Eu lembro que uma aluna perguntou assim pra mim: professor, o que você acha sobre hipnose? Aí, né, como uma boa psicanalista que eu era, eu respondi assim pra ela: bom, Freud já abandonou a hipnose e Freud substituiu a hipnose pela associação livre, pelo método da associação livre, né? E aí, ela ficou assim em silêncio. Foi aí que a hipnose entrou na minha vida. Mas eu respondi para ela conforme eu tinha conhecimento, né? A gente responde para as pessoas conforme a gente tem conhecimento. Deixa eu convidar a Anne aqui. Anne, você pode me mandar essa minha aluna ficou assim quietinha. E aí eu falei: mas o que é esse negócio de hipnose? Ela falou assim: tem alguém vindo fazer um... Aí eu vi um post que ela fez um curso. Eu falei: gente, mas que curso é esse? O que é esse negócio de hipnose? Esse negócio de hipnose já passou. Freud já abandonou isso. Aí fui fazer o curso. Quando eu vi uma regressão acontecendo ao vivo, uma pessoa sendo tratada de um abuso, a pessoa que estava ali no processo de hipnose, que o professor estava fazendo. Não, quando ele ficou fazendo aquele negócio com a mão, fazendo algumas compound, alguns negócios assim, reforçar a ideia, eu sou forte, não sei o que, você vai pra academia agora. Achei aquilo assim interessante até, porque uma hora eu me emocionei, mas quando eu vi com esses olhos aqui, com a terra de comer, uma regressão, a menina voltando lá dentro das emoções dela, relembrando o abuso e tratando, não é, porque não é só relembrar, né? Freud, ele não só... Freud ajudava a pessoa a relembrar, mas ele não ressignificava. Essa é a questão de Freud. Mas quando eu vi a hipnose que eu trabalho hoje, que a Anne trabalha, é a hipnose que ressignifica. É a hipnose que não apenas acessa o trauma, é a hipnose que trata aquela dor da pessoa. Eu falei: não é possível. Vou levar isso pro presídio, vou fazer isso com os reeducandos, eu quero isso pros meus clientes. E foi assim, sabe, uma transformação. Na verdade, Anne? Exatamente, estou aqui concordando com tudo, porque quando a gente vê acontecendo, a gente fala: eu quero isso para todo mundo que está perto de mim, para o meu irmão, para minha mãe, para o meu tio, para o meu pai, sabe, beijo da Xuxa? Eu quero para todo mundo. Exatamente, gente. É muito lindo. E olha, vocês vão ver, hoje nós vamos bater um papo legal aqui. Vamos falar, vamos responder perguntas assim bombásticas em relação à hipnose. Será que hipnose é só regressão?
que é essa tal hipnose? Né? Como é que a psicologia pode usar a hipnose? Será que o conselho autoriza? O que o conselho de psicologia não autoriza? Por que muitos psicólogos não fazem hipnose? Né? E será que eles não fazem sem saber? Só que sem estudar? Será que não faz só um pouquinho? Será que se eles estudassem um pouquinho mais, eles poderiam ajudar mais os clientes deles, os pacientes deles? Então, nós vamos responder essas dúvidas. Você também pode mandar suas dúvidas aqui. No final, hoje vai ter terapia. Hoje tem terapia. Na última live eu não consegui fazer porque teve assim, tivemos que parar a live. Enfim, eu também não estava bem do meu rosto. Mas, enfim, hoje estou aqui 100%. Nós vamos fazer terapia no final, né Anne? Exatamente. Anne, seja bem-vinda, querida. Você fala de onde? Se apresente, fique à vontade. Ah, muito bem. Meu nome é Santos. Hoje eu moro em Vilhena. Sou psicóloga já há 14 anos, né? E desde que me formei, eu sempre trabalhei com psicologia. Eu amo o que eu faço. Eu digo assim, quando eu pensei para vir para a apresentação hoje, eu pensei, quem sou eu? Eu adoro me apresentar, porque eu fico martelando essa pergunta ali alguns dias antes, né, para trazer alguma coisa para as pessoas. Eu sempre acreditei que a minha missão de vida é facilitar a vida do outro. Eu estou aqui para isso. E graças a Deus, a psicologia entrou dentro da minha vida, porque hoje a minha profissão, o meu trabalho é facilitar a vida dos outros, cientificamente, com conteúdo, né, dentro das abordagens corretas, é levar para o outro, né, essa felicidade, essa vontade de viver e viver bem, com muita qualidade. Então, hoje eu estou morando em Vilhena, trabalhei durante muito tempo psicologia educacional, sempre trabalhei com a parte clínica da psicologia e hoje eu estou mais no enfoque de avaliações psicológicas e hipnoterapia. Que legal. E como foi, Anne, que a hipnose chegou na sua vida? Você era daquelas psicólogas também que, ai, não sei, você chegou a ver isso na faculdade? Porque assim, eu vejo que por falta de conhecimento, por não ter na grade curricular, as faculdades de psicologia, elas não ensinam hipnose. E aí Uhum. deixa a desejar. Porque assim, hipnose é uma abordagem eclética. Então, eles ensinam psicodrama, eles ensinam TCC, comportamental, psicanálise, um pouco assim preconceituosa também com a psicanálise. Eu acredito que ensinam porque é obrigatório. Mas Obrigada. hipnose não ensinam. Aí os aluninhos saem de lá assim, não posso fazer isso, porque resolve muito rápido. Eu lembro de uma ex-aluna minha, que inclusive fui orientadora dela, e um dia ela gravou um vídeo com um negócio assim de matar mosquito. Ó, o que eu faço com os psicólogos que prometem cura com uma sessão? Ó, tipo, matando os mosquitinhos. Aí, gente, eu pergunto, será que você precisa de uma vida inteira de terapia para tratar um trauma, sendo que ele é gerado num segundo? Se um trauma é gerado num segundo, por que você precisa ficar sofrendo a vida inteira com esse trauma na terapia? Você pode fazer terapia a vida inteira, mas não para tratar aquele trauma. Entende? Então é isso. Quando a gente vai fazer hipnose, a gente resolve um trauma por vez. E às vezes a gente taca num negócio e resolve um tanto de coisa de uma vez. Então a hipnose faz isso, né? Como foi? Fala pra mim um pouquinho, conta pra nós um pouquinho de como foi que você teve esse insight assim, fala, cara, hipnose pode ajudar as pessoas mais rápido. Como foi isso? Necessidade. Na da faculdade, eu tive uma situação que eu precisei resolver assim. Eu precisava que a resposta fosse imediata. Já era atendida por uma psicóloga, já fazia terapia, né, durante a faculdade, a gente é incentivado, porque para tratar o outro a gente precisa estar bem. E Uhum. tinha um problema e eu sabia o que eu precisava fazer para resolver. Só que eu sabia conscientemente. Eu não conseguia lá dentro do meu inconsciente, meu subconsciente, resolver aquela situação. Então eu estava lá a ponto de ser reprovada, né? A minha professora chegou para mim e falou: olha, se você não resolver essa situação, eu precisava fazer um estágio, eu não conseguia entrar dentro do hospital. Aí fui, ainda bem que a minha psicóloga sabia, conhecia. Muito bom. Só que não usava como ferramenta chefe ali.
ela só conhecia, tinha, né, uma bagagem muito grande em cima disso. E quando eu cheguei para ela desesperada, chorando muito, falando, eu vou reprovar, e eu tinha passado em todas as outras matérias, só nessa estava pendente. Cheguei para ela desesperada, ela falou assim, topa fazer? Eu falei, qualquer coisa. Então ela chegou, marcou outra sessão, né, num horário que ela tinha tempo, e fomos lá. Fiquei lá umas 3 horas em sessão, ressignifiquei. Encontrei, já sabia, como eu falei, eu sabia qual era o problema, mas não conseguia ressignificar conscientemente. Então, lá, já, olha, tão especial, porque eu saí da sessão, eu fui para minha casa, peguei meu jaleco, fui para o hospital, aonde eu ficava sentada na porta, eu só não conseguia entrar. Eu tinha vontade de fazer, de resolver, mas eu não entrava. Então, cheguei, botei meu jaleco, entrei, ganhei 10 da professora. Que história linda, motivadora. O Anne, já parou para pensar quantas pessoas estão paralisadas em algo Uhum. por causa de um trauma como o seu e não conseguem dar o próximo passo? Eu recebo muitas pessoas aqui no consultório que dizem assim, parece que tem uma trava, parece que tem um muro, né? Mas elas usam essa metáfora do muro, da trava ou de qualquer outro objeto travando para que a gente entenda o que está acontecendo, o que ela está sentindo, porque esse problema é imaginário, é Uhum. emocional. Então, o que você tinha ali que não deixava você entrar no hospital e fazer o que você tinha que fazer era um problema, um trauma que realmente tinha acontecido, tinha uma causa, mas que ele já não estava mais ali, portanto, ele era uma fantasia que representavam uma emoção, não era isso? Exatamente. Me gerava uma emoção, né, de abandono, de tristeza, de necessidade de ser amparada. Eu sentia medo de ficar sozinha lá no hospital, porque eu fiquei uma vez, não sozinha, eu fiquei com uma tia, mas a minha mãe não me acompanhou, porque ela passava mal, ela passa mal até hoje com sangue, e eu estava muito ensanguentada, criança, e ela passou mal e minha tia que ficou comigo. Só que a criancinha queria a mãe, né? Então, antes de 24 anos, eu estava na porta do hospital querendo que minha mãe entrasse comigo. Então, ainda bem que eu tive. Hoje, né, eu tenho, né, total liberdade para ir entender que aquilo lá foi resolvido, que não é mais uma pedra no meu caminho. Interessante, bem interessante. Olha, gente, só assim, pelo que eu estou entendendo, não conhecia essa história da Anne, estou conhecendo aqui, né, nesse momento. Não sei se você já falou e eu não lembro, né? Mas nunca contou? Não, então eu não lembro mesmo. Uhum. A Anne, quando criança, teve um trauma, precisou da mamãe no hospital e ficou com isso guardadinho. Aí, quando a Anne foi lá precisar fazer o estágio na faculdade, já a Anne crescida, o que aconteceu? O trauma veio à tona. Antes não tinha mexido nisso. Tava lá quietinha, né, Anne? Porque minha mãe é maravilhosa, uma mãe mil, você entendeu? Minha mãe nunca me abandonou. Naquele dia ela só não podia. A Anne sabia, a Anne adulta sabia, mas a criancinha, né? Exatamente. A criancinha tava dentro aí pedindo, né, socorro. Eu preciso tratar isso. Então, gente, olha só. Quantos de vocês estão aqui nos assistindo e deve ter a criancinha de vocês tem traumas? Então, são dentro da mente, independentemente se você tem 30, 40, 20, 60 anos, a mente, apesar do tempo ir passando, a mente não tem essa idade, porque a mente e o trauma vai ter a idade que você dá atenção para aquele trauma. E esse trauma, essa dor, essa emoção, ela vem, não é para atrapalhar a gente. No caso, quando veio para a Anne, não foi para impedir que a Anne fosse para fazer o estágio, fosse se formar, não. Só queria proteção. A Anne só pedia proteção, ela precisava de proteção. Então, todo o corpo dela, o sistema nervoso autônomo dela, ali, né, num conjunto, reagia para protegê-la. Então, quando você não faz as coisas que você precisa fazer, às vezes ir lá fazer um concurso, ou enfim, tentar um curso novo, uma faculdade nova, abrir uma empresa,
sei lá, qualquer coisa que você tem que fazer, vontade de fazer e que tá atrapalhando aí na sua vida, tem uma causa, tem um porquê. Agora, às vezes a gente acostuma com isso. A gente vai e fala assim, ah, nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Mas todo mundo pode passar de fase. Todo mundo, não importa a fase que você está. Por isso que a hipnose ajuda. A hipnose não é só para você tratar um trauma específico, assim, de depressão e ansiedade, mas ela ajuda você a passar de fase também. Tem coisas que você quer fazer e não consegue? Pronto, vamos achar a causa disso porque tá incomodando. Eu, por exemplo, tenho um trauma, Anne, que é de pessoas mortas, tá? Então, assim, eu corro de velório. Não gosto de velório. Se vocês, gente, vocês quiserem contar os traumas de vocês aqui, conta pra gente que a gente vai debater no assunto. Então, eu passo longe de velório. Teve uma vez, uma amiga minha, o bebezinho dela morreu, e eu tava muito próxima dela naquela época, e ela falou assim: você vai me acompanhar no velório. Meu Deus! Que sofrimento. Que sofrimento! E eu tive que ficar. Eu fiquei do lado do caixão lá na igreja, assim, e as pessoas abraçavam o bebê, abraçavam ela me abraçava e abraçava. Gente, olha, é muito louco. Parecia que eu ia morrer, parecia que eu estava contaminada com alguma coisa. Me dava fobia, me dava medo. E eu falava, Jesus, foi o maior desafio da minha vida. Eu ficar naquele velório com a minha amiga. Eu fiquei, fui ao enterro, mas olha, parecia que tinha espinho no meu corpo. Mas sabe o que é isso? Criancinha, a minha mãe. A minha mãe até hoje, ela vai muito em velório. Então, criancinha, a gente morava na linha, acontecia naquela época de derrubada, nas linhas, acontecia muitas mortes, assim. E a primeira morte que eu fui foi de um homem que tinha caído um pau na cabeça dele. Eu tava deitada, ele tava deitado assim, e eu passava perto daquele sangue escorrendo assim no caixão. E eu lá, sabe, vendo aquilo como se fosse natural. Tá? Mas depois que eu entendi o que era aquilo, Jesus amado, como isso até hoje é difícil. E a minha mãe, ela é tipo uma carpideira, ela vai, mas ela vai para ajudar as pessoas, sabe? Para dar uma atenção, que todo mundo precisa. Mas para mim, eu fujo disso. Então, esse é um trauma. Elisângela, por que você não tratou isso ainda? Porque eu não tive necessidade. Eu não quis me livrar desse medo ainda. Para mim, tá bom assim. Entende? Então, tem coisas que a gente se acostuma a viver com aquilo e fala assim: não, isso me protege. Tá bom, eu consigo conviver com isso. Só que aí, se chegar um momento que o trauma ele estiver atrapalhando, tem como tratar. O Jairton disse aqui: o meu trauma foi um filme de terror aos 5 anos. Tá vendo, gente? E às vezes, não é uma coisa que aconteceu de real. Para a mente, não existe algo que não seja real. Para sua mente, tudo é real. Por isso que a gente usa essa imaginação do tudo é real para tratar. Esse é o antídoto no tratamento da hipnose. Porque para o teu cérebro, não existe. Ela não sabe diferenciar, o cérebro não sabe diferenciar entre o que está acontecendo real e o imaginário. O trauma do Jairton veio do imaginário, de um filme. Eu atendi uma menina que o trauma dela, relacionado à obesidade, foi assistindo um filme que faltava comida, as crianças ficavam perdidas na mata. A partir daquele dia, ela começou a ter compulsão por alimento, para estocar alimento no corpo, e começou a desenvolver uma obesidade. Veio de um filme também. Então, a mente, ela não está formada, ela não sabe diferenciar isso. Se aquilo é real, se é imaginário. Tudo que a gente permitir que acessou, pronto. A hipnose é o trauma que acessa a mente. Aí a gente vai revertendo isso através da hipnose, através da sugestão. Mas vamos voltar aqui para o nosso debate de psicologia. Anne, você quer me fazer alguma pergunta? Eu tenho algumas perguntas aqui para fazer para você em relação a essa diferenciação entre psicologia e hipnose. Você tem alguma curiosidade? Alguém perguntou para você alguma coisa? Se queira me perguntar, fica à vontade. Eu escuto muita coisa, na verdade, né? Aham. Eu falo assim, quando eu sempre fui apaixonada pela hipnose desde essa primeira experiência. Só que me apareceu a oportunidade de fazer um curso de hipnose, até que eu conheço você, né? Então, a gente sabe que o curso fora, tão longe os lugares aonde oferecem, curso caro, né, para se formar nessa área. Então, Tá. fui, né, eu tinha assumido o curso, dando tempo, e eu fui ficando ali, mas sempre tive vontade de trazer essa transformação para os meus clientes, aquelas pessoas que eu atendi em psicologia.
Então, eu escutei muitas coisas. Eu gostaria de saber, assim, as coisas que você já escutou, os preconceitos com a hipnose que você já ouviu. Bom, os preconceitos, um dos preconceitos foi aquele que eu acabei de falar, sobre que, olha aqui os psicólogos ou os terapeutas que falam que resolve com uma sessão, vamos matar ele aqui como se fosse uma mosca, né? Eu anotei alguns aqui. É, será que o preconceito com a hipnose é realmente ético ou é puro desconhecimento disfarçado de superioridade acadêmica? Então, é mais ou menos isso que você está me perguntando. No meu ponto de vista, o preconceito, Anne, ele é falta de conhecimento disfarçado de superioridade acadêmica. É falta de conhecimento, porque as pessoas geralmente têm medo do novo. E aí, para fazer um curso de hipnose, para formar igual hoje eu me formei, eu tive que investir aí em formação. Hoje eu tenho, em termos de investimento financeiro, mais de 50 mil em cursos que eu fiz para desvendar todo esse universo da hipnose, né? E é isso que eu ofereço nos meus cursos. Então, quem é que tem coragem de fazer isso? Aí entra aquela mentalidade de escassez que a maioria dos profissionais tem e dos psicólogos tem também. Tem muito psicólogo sem se tratar, que termina psicologia e não fez terapia, tá com seus traumas aí, assim, borbulhando, querendo tratar os outros, e não vai ter sucesso se não fizer isso. E a questão do investimento em informação. Aí eles investem muito em coisas assim que, eu vou fazer uma pós em psicologia do trânsito porque eu quero ser psicólogo do trânsito. Infelizmente, a mentalidade das pessoas hoje, a maioria que faz um curso de psicologia, por exemplo, faz um curso para ser funcionário público. E se contenta porque um funcionário público ele recebe em média, quem ganha muito, gente, muito assim, no estadual, assim, 5 mil reais para quem trabalha. E é legal a gente ter. O meu salário no estado, pode olhar no portal Transparência para trabalhar na psicologia. Na Sejus é essa faixa de salário. Só que assim, onde é que eu ganho dinheiro? Na clínica. E para ser psicóloga clínica, eu tenho que ser empresária. Então, eu tenho que aprender como que divulga, tenho que falar, fazer live, tenho que fazer palestra. E os psicólogos têm medo de falar. Sai da faculdade com medo de falar, com medo de fazer uma live, não sabe fazer um post. Então, eles não investem nisso. Para você ser hipnoterapeuta, você tem que ser um bom contador de histórias, você tem que falar, 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 falar. Então, tem que sair da zona de conforto. Aí, é muito, muito fácil se colocar como superior sendo psicólogo, sentar ali, a pessoa fala o problema e você fica questionando ele. E isso? Mas isso? Mas isso? Sabe, essa abordagem é muito pouco para mim. Você ficar questionando a pessoa, você recebe lá, eu acho caríssimo. Você receber 150 reais para ficar questionando o outro. É caro. Agora, eu não acho caro. Consegue responder, porque tá inconsciente o conteúdo, a pessoa não consegue. O profissional fica ali insistindo na pergunta para fazer com que aquela pessoa, né, por livre associação ou por qualquer outra técnica, chegue naquele ponto e a pessoa não vai, a terapia fica impactada. Eu acredito na psicologia, porque senão eu também trabalharia com ela. Eu acredito sim que dá resultado quando o profissional conhece, sabe o que está fazendo. Porém, a hipnose traz, é o que eu falo para meus clientes, ela traz aquele alívio que a pessoa precisa, porque quando ela procura um profissional, ela precisa para alívio naquele momento, aquele momento de dor que ela está. Então, a hipnose é isso, ela traz esse alívio para aquele momento que a pessoa precisa. Isso mesmo. Porque, gente, é óbvio. A psicologia, e preste atenção, porque a psicologia, ela sempre será a psicologia. A psicologia é o carro-chefe. A psicologia é a teoria que contempla tudo isso. Hipnose é a psicologia. E não pense você que nós estamos deixando a psicologia de lado. Não, a psicologia é o coração, né? O que nós estamos falando é que tem muito mais para você usar junto com a psicologia. Exatamente. Né? Quando o meu cliente chega até mim aqui no meu consultório, minha consulta para começar, ela não dura 50 minutos, não. É de 1h30, 2 horas. Acredito que a sua também, né? Não dá para você fazer muita coisa com 50 minutos, não. Né? Entre ouvir e fazer uma intervenção. Eu pergunto para o meu cliente, como você quer sair por aquela porta? Ainda que eu tenha gasto 1h30
ouvindo o problema dele, fazendo a avaliação, isso na primeira sessão. Mas eu ainda tiro 5 minutos para entregar a paz que ele precisa sair, que ele precisa voltar para casa. E eu só consigo fazer isso através da hipnose, não é, Anne? Falar. Eu tinha uma cliente que eu atendi durante muito tempo em psicologia. Toda vez que ela saía da sessão, ela falava bem assim: ai, tô com uma coisinha aqui me incomodando, melhorou muita coisa, mas ainda tá. Toda sessão ela saía daquele jeito. Eu acho que talvez ela foi a grande motivação para curar a hipnose há 3 anos atrás, quando eu fiz o curso com você. E ela reclamava a gente durante o tempo, ela mudou de cidade, se desligou, e a gente ficou um bom tempo sem fazer sessões. Ela me procurou recentemente e nós fizemos uma sessão. Eu falei para ela, vamos tentar hipnose, né, e tal. Fiz algumas de psicologia com ela e fiz uma hipnose na última sessão com ela. Eu perguntei para ela, o que você está sentindo no final? Ela falou, calma. Olha aí. Olha o que você acabou de falar. Eu ficava incomodada com ela sair de dentro da sala, depois a gente ter conversado 50 minutos, depois de a gente ter trazido para a ciência todos os conteúdos que ela tinha. E ela ainda saiu de dentro da sala angustiada. Em uma sessão de hipnose, ela saiu calma. Nossa, isso para mim foi a glória. Então, é lindo, né? A gente se sente assim, valeu o meu trabalho, valeu o que ela me pagou, Uhum. né? Agora há pouco eu enviei um convite para o meu curso para uma pessoa, uma psicóloga, que eu vejo um tanto de psicólogo fazendo aquele método Evo do Márcio Michele, eu dou risada, porque assim, aquele homem lá, meu Deus do céu, pensa um charlatão, um 71. Ele falou assim, eu fui pagar para ver, fui ver a palestra dele lá, né? E ele pegou e falou bem assim, ai, eu era, como que é? Narcisista. Eu era narcisista. Ficou falando, e eu me curei, eu era narcisista. Falei, gente, esse homem falando isso, que ele era narcisista, uma vez narcisista, sempre narcisista, sabe? E ele tem um tanto de gente falando. Por um lado, eu acho bom, porque de alguma forma tem técnicas de hipnose que ele usa. O cara mora lá nos Estados Unidos, pega o dinheiro do povo aqui, leva tudo. Se ele é tão. Por que ele não mora no Brasil? Por que ele não investe no Brasil? Uhum. Ele vem aqui tantas vezes, faz uns negócios online, pega um tanto de dinheiro e fica levando, sabe? E assim de gente lá, povo, tudo assim, sabe? Aí eu falo, meu Deus, esse povo tinha que fazer um curso de hipnose, né? Para eles entenderem, ou pegar isso e fazer um tratamento, que hipnose é um tratamento de verdade focado ali, né? Porque nesses negócios assim, coletivos mexe muito, eu já fui em muitos cursos que o professor tem que tratar coisa que essas pessoas que fazem esse negócio assim, mexe, daí não trata e o negócio fica lá. E daí eu fiquei assim, eu falei, gente, que homem papudo, assim, sabe? Fiquei assim, observei, nem terminei de ver, fui lá, fui embora, enfim. Mas olha só, é isso. Aí as pessoas vão focando nessas coisas e sabe, mas eles não sabem o que é. Não sabem. E aí tem esse preconceito. Aí essa pessoa, eu convidei ela, né? Falei assim, vamos fazer o curso. Ela falou assim, não tem interesse em hipnose. Bem grossa, assim, sabe? Aí eu falei assim, gente, mas ela tem interesse, porque ela é hipnotizada, ela tá hipnotizada, né? Enfim. Mas é isso, as pessoas, se elas tiverem o interesse certo, não precisa fazer o meu curso, gente, faz de outros. Tem tantos cursos bons aí de hipnose, tem pós-graduação em hipnose, tem tantas coisas assim, sabe? Aí a pessoa, a Diane acabou de falar que não adianta abrir a ferida e não tratar, né? Enfim, não adianta abrir a ferida e não tratar. E é isso. E aí que eu vejo que é um dos problemas da maioria dos psicólogos, porque eles conseguem abrir as feridas, mas como o consciente são 5% da situação, as emoções, as crenças, está lá tudo registrado no subconsciente, o que acontece? Não consegue tratar aonde precisa ser tratado. E precisam de técnicas para fazer. É aonde entra a hipnose. Eu escutei bem uma profissional de psicologia. Ai, aonde já se viu a profissional fulana, ela faz um curso, ela não falou nome, então eu não sei se era você, né? Mas assim,
E ela ensina as técnicas em um curso de final de semana. Como é que pode isso acontecer? Como é que alguém vai aprender, né, a terapeuta com um final de semana? Eu imaginei assim, ela falou, eu fiquei lá 5 anos na faculdade. E eu não aprendi nenhuma técnica, porque a gente sai da faculdade, você sabe, a gente sai sem saber. A gente não sabe como ser psicólogo quando a gente sai da faculdade. A gente sai com aquele monte de histórias, um monte de técnicas, mas você não sai pronta para trabalhar em lugar. Você precisa construir lá, estudar, reforçar, descobrir um caminho para você guiar, para você trilhar, né? E no curso você sai pronto. Porque é tanta vivência, é tanta experiência que a gente tem no curso, a técnica tá ali prontinha pra gente seguir. Se você não tiver vontade de buscar nada novo, é só você seguir a técnica que já vai vir ali em um curso de final de semana. E você consegue sair dali transformada e ainda transformar as vidas das pessoas que também estão ali no curso com você. É verdade. E aí, Anne, isso me lembra que assim eu tive que pagar para ver. Quando eu fui fazer o meu primeiro curso de hipnose, como se eu tivesse assim 5 técnicas, 5 ferramentas para tratar as pessoas. A escuta, mais umas metáforazinhas aqui e tal. Mas era muito pouco. Aí eu pensei assim, puxa, cara, se eu for nesse curso e eu vim com mais 5 ferramentas, tá bom. Eu vim com uma caixa cheia de ferramentas e com a possibilidade de criar infinitas ferramentas. Mas durante a graduação, durante os 5 anos de graduação, eu não aprendi as ferramentas que eu aprendi no cursinho de final de semana. Uhum. Eu não sabia como acessar uma emoção, eu não sabia se uma pessoa com ansiedade, quando ele chegasse em mim, o que eu iria fazer, eu não sabia. Porque os professores também não sabiam, e Uhum. ninguém sabia, e ninguém me ensinou, e eles não têm culpa, e é o que fui buscar depois, né, Anne? Exatamente. E tem uma outra pergunta aqui. Quando um psicólogo se recusa a usar as ferramentas eficazes como a hipnose, quem ele está protegendo? O paciente ou o próprio ego? O que você acha, Anne? O próprio ego. Ele está se negando em dar algo que ele sabe que o cliente dele precisa, que o paciente. Exatamente, tratar o cliente como paciente. Né? Fica aí, paciente, fica aí esperando. Né? Ele não leva o que leva na hipnose para o cliente. A ressignificação, como a Ediane está colocando ali embaixo, né? Sobre tratar as feridas, né? Isso é muito importante. É a ressignificação e tratar as feridas. Freud, ó, eu vou explicar assim para vocês aqui o que é que Freud fazia. Que Freud foi o grande assim psicólogo, estudioso, médico, né, que difundiu a hipnose. Por quê? Quando a hipnose estava no auge, lá com Charcot, na França, onde Charcot usava para tratar a hipnose e regressão para tratar as histéricas, Freud, ele viu que Charcot estava lá fazendo sucesso e falou assim, vou lá fazer um estágio com Charcot. Foi lá para o hospital e aprendeu hipnose e voltou para Viena e começou a fazer hipnose com os pacientes dele ali. Então, Freud até escreve num dos livros dele, numa das obras dele, eu não consegui hipnotizar senão parte dos meus pacientes. Ele fala isso. E ele diz também assim, a hipnose não foi boa, porque... E aí, né, foi se tornando um método logo enfadonho e eu abandonei a hipnose. Agora, pensa comigo. Freud, ele queria um método que fosse só dele. A hipnose não era dele. Freud é um cara muito, era um assim, estudioso, né, um sonhador. Ele veio para brilhar, ele quis ser o cara, né? E ele foi, e ele é, tá? Tiro o chapéu para Freud aqui em relação a todo o conhecimento da psicanálise que ele deixou, da psique, toda a teoria. Mas assim, comparando em relação à hipnose, quando a gente olha para a hipnose e compara com Freud, ele disse que não conseguia hipnotizar e ele disse que o método se tornou logo enfadonho. Por quê, gente? Eu vou, assim, respostas aqui. Porque, primeiro,
A hipnose não era dele. Ele aprendeu, pegou lá com o Charcot. Ele queria criar um método que fosse dele, então ele abandona a hipnose e deixa o método associação livre, que é o método dele. Então, se você for psicanalista, você vai usar a associação livre. Outra questão. Freud, ele morreu com câncer na boca. Imagine uma pessoa com câncer na boca, tendo que falar. A hipnose, nós que somos hipnoterapeutas, temos que falar muito. Nós temos que muitas vezes ajudar o nosso paciente a falar, para tirar a dor dele, falar junto com ele, falar. E Freud, ele desenvolveu a associação livre, que é o silêncio. Ele senta na frente do paciente, de costas para o paciente, e a pessoa fala para a pessoa se ouvir. Então, esse método de Freud é um método onde ele fala muito pouco. Ele usa apenas o ouvido. Uma outra questão, que essa é minha opinião, estudando e vendo assim, os resultados que nós temos com a hipnose, é o seguinte, que Freud, ele não ressignificava. E aí você pode complementar isso, né, Anne? Eu acredito que você vem concordar comigo. Freud, que eu ouvi você falando agora há pouco, Freud, ele trazia, ele tornava consciente a dor, o trauma. Então, assim, agora, Anne, você já sabe que o seu trauma é porque você viu um sangue e você ficou abandonada lá no hospital e tal. Tá. E aí, para ele, só lembrar disso já curava, já resolvia. Mas aí, Anne, fala um pouquinho para nós. O que é preciso fazer? O que a hipnose faz além de tornar consciente? Tua voz não tá saindo. Não sei se é só para mim. Eu fechei aqui. Ah. Eu lembrei agora da minha sessão de hipnose, como se fosse agora, né? Lá, tantos anos atrás já. Aquela menininha precisou ser acolhida, né, pela adulta de hoje, porque eu não preciso mais da minha mãe para me acolher, para me proteger. Porque hoje eu sou adulta e eu posso me acolher. Então eu lembro que na sessão, quando eu era pequenininha, estava lá no hospital chorando, gritando a minha mãe, eu mesmo fui para a menininha e me protegi. E quando eu entrei adulta no hospital, quem estava lá comigo, me protegendo todos os momentos, era eu mesma. Minha mãe não ia entrar comigo. Então, eu acho que eu vejo assim, né? Essa é a grande chave da questão. A gente traz uma autonomia dentro da hipnose para o nosso cliente resolver os conflitos que ele tem. Porque enquanto aconteceu o trauma, né? Em que fase da vida que tenha acontecido esse trauma, porque às vezes o trauma acontece já na fase adulta. Mas é sempre eu vejo que as pessoas, né, delegam para outras pessoas a responsabilidade disso tudo que vai acontecendo. E a gente precisa dar autonomia para que essa própria pessoa tome as rédeas da vida, para que ela conduza toda a situação da vida dela. Então, esse é um pouquinho do ressignificar. Que lindo que você disse. Sabe o que eu me lembrei agora? A psiquiatra, a Beatriz, uma que fala sobre psicopatia, bem famosa. Não. Beatriz, se vocês estiver assistindo aqui, Beatriz alguma coisa, me lembra aqui o nome dela. Eu vi um vídeo que ela dizia assim, as mulheres, acorda. Não fica esperando esse príncipe encantado, esse homem que vai te salvar, o salvador. É você quem vai se salvar. E, assim, a gente atendendo pessoas, a gente fica vendo muitas mulheres e a gente é criado nessa cultura de esperar que vamos nos casar com aquele homem que vai nos salvar, que vai ser o provedor, que vai ser isso, que vai ser aquilo. A gente se frustra. Muitas vezes a gente não investe em nós mesmas esperando esse príncipe encantado. E aí, a gente também espera que a nossa mãe venha nos salvar a vida inteira, porque lá na infância ela não salvou, então a gente guarda mágoa, aquela dor porque a mãe, o pai não sei o quê, ai, porque não sei o quê. E a gente vai ficar velhinho esperando alguém que nos salva. Gente, não. Para, quem vai salvar é você. É o que a Anne fez. Ela foi lá, abraçou a criança dela e falou, eu vou te proteger, eu tô com você. E a criança falou, eu admiro você. E nós estamos juntas nessa vida aqui, nós vamos ver. Então é isso. A gente tem que parar de esperar que o outro nos salve.
eu só expandi a minha consciência, a minha vida profissional, como mãe, como tudo, quando eu virei a mulher e falei assim, não tô esperando, e eu não tô falando aqui que eu não preciso de homem, preciso. Exatamente. Eu amo o meu esposo, Ou, né? né? A gente quer esse esposo com a gente precisa desse esposo, a gente precisa desse homem, mas eu não fico esperando, não. Eu quero comprar meu carro, vou lá e compro. Eu quero fazer isso, vou lá e compro, ele me apoia, e eu apoio ele, e a gente cresce junto. E eu não fico essa vítima. Isso é deixar de ser vítima, né, Anne? Exatamente. Exatamente. Isso é assumir esse papel de vítima, esperar que as outras pessoas te deem aquilo que nem você está se dando, né? Então, eu vejo que um outro ponto que eu gostaria de tocar é que, assim, eu contei essa experiência onde realmente a hipnose teve imediato na minha vida, mas um outro ponto que eu gostaria de trazer é a questão que a gente também tem que entender que cada situação e cada pessoa tem o seu tempo. E que muitas vezes a pessoa pode sair daqui, porque a Anne falando que entrou, saiu, resolveu e ficou tudo lindo. Mas vai ter vezes de que a pessoa vai demorar um pouco mais tempo para conseguir chegar naquele mesmo resultado. Não tem problema. Não significa que a hipnose não deu resultado, que não adiantou. Ela só precisava de um tempo a mais para resolver, porque nem sempre depende só de uma pessoa. Essa foi uma segunda vivência que eu tive. Eu não posso deixar de contar aqui, já foi no curso. Eu fui para lá com um desejo muito grande de mudança. E eu lembrei disso quando eu vi minha coleguinha aqui na live, que está me assistindo, que conhece a minha história. Eu tinha um desejo de mudança muito grande e eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa. E eu só não sabia exatamente como, de que forma. Porque, como você falou, o concurso público ele é muito atraente, né? É aquele salário fixo, que você sabe que você vai receber todos os meses, e faça chuva ou faça sol, não importa o que aconteça. Mas eu sabia que eu precisava mudar. E a chave virou no primeiro curso que eu fiz com você. Demorou 2 anos para que eu conseguisse resolver tudo que eu precisava resolver, mas eu saí de lá de dentro do curso com a certeza que tinha funcionado. Eu só precisava de um tempo para poder aquilo tudo cair nos seus lugares exatamente. Então, é muito importante que as pessoas tenham o conhecimento, que é a terapia que acaba trazendo, para que espere também um pouco acontecer. Eu vejo assim que a transformação que acontece, seja numa terapia feita num curso, porque no curso, o curso é legal porque a gente aplica as técnicas uns nos outros, né? E a gente vê a coisa ali acontecendo. Mas é igual você disse, cada pessoa vai, aquela mudança vai reverberar de uma forma. É como se fosse uma sementinha que foi lançada e aí, dependendo das circunstâncias, do organismo, daquela pessoa, do social, tudo aquilo vai florescer diferente em cada organismo. E nos nossos pacientes são assim também. A gente faz a terapia e eles vêm, e aí ali talvez com 1 mês, com 15 dias ou com 2, e isso vai acontecer. O legal é que não vai deixar de acontecer. Vai acontecer, né, Anne? Bonito é que vai acontecer. E a gente tem certeza disso. Por isso que a gente cobra pela sessão, é o nosso trabalho. Primeira coisa que é o nosso trabalho. Segundo, porque tem valor. Quem faz sabe que vai acontecer. E é só uma questão de tempo. Eu vejo a formação de hipnose, para mim, igual foi para você, algo incrível e extraordinário, porque a gente tem a oportunidade de tratar os nossos traumas também. Se a gente realmente se entregar, né? Se a gente for disposto a se entregar. Num dos cursos que eu fui fazer fora, eu me vi assim. Eu tive muito trauma com meu pai. E eu me vi assim, Anne, foi dentro de uma fantasia, é claro, mas foi uma técnica ericksoniana bem legal, assim. E eu me vi assim, como se eu fosse uma menininha desse tamanho assim, uma indinha assim,
E eu via, eu ao mesmo tempo, eu era árvore, eu era um cipó, e eu me conectava com meu pai entre as árvores, entre a natureza. Enfim, dentro dessa fantasia de uma hipnose ali, guiada por um. Isso, gente, era o professor que guiou essa hipnose, ele falava inglês e ainda isso era com tradução. Eu faço essa técnica no meu curso. E, e o lindo disso é que nessa conexão, meu pai já faleceu, e já tinha falecido na época dessa terapia, nessa conexão eu desenvolvi mas um amor tão lindo pelo meu pai, de cura mesmo, que quando eu termino aquela hipnose assim, eu olho para aquele professor assim, e eu choro, eu fui lá e eu queria abraçar ele assim, sabe? De tanta gratidão, de tanto amor, que eu falei, gente, como que é possível amar assim, né? Que o meu pai morreu e depois dele ter morrido, e foi através de uma hipnose. Como que é possível assim tocar o coração da gente, desenvolver um amor desse, depois da pessoa já ter morrido através de uma hipnose? E isso me curou para eu me curar em relação aos relacionamentos que eu não me permitia ser feliz, que eu sabotava, que eu queria botar para fora todos os relacionamentos que eu tinha, que eu queria finalizar, que eu achava que nunca estava bom, sabe? Que eu botava defeito, mas é porque eu não tinha resolvido as questões com meu pai. Então, é por isso que eu falo assim, quanto mais a gente vai se curando, mais a gente está preparado para curar os outros, ajudar os outros e entender que tem jeito para o outro. Né, Anne? É assim, eu tô falando aqui com a Anne e as pessoas que eu tô fazendo live são pessoas que sabem fazer. E a Anne é uma pessoa que eu recomendo, ela é psicóloga. E eu tenho pessoas boas também que não são psicólogos, que fazem a formação, né? Que inclusive fez terapia com você, né, Anne? Exatamente. Um tratou outro, né? Então, assim, é isso que é legal, é essa cura. E aí eu perguntei para esse professor sobre cura. Eu falei assim, professor, mas assim, a gente não pode ficar falando assim cura, né, na psicologia, porque cura. Aí ele falou assim, a cura que nós falamos aqui em hipnose é a cura da alma. Então, assim, se a pessoa tem um câncer, eu não estou prometendo uma cura para o câncer dele, mas eu posso fazer hipnose com ele e eu posso fazer com que ele se sinta curado na sua dor dentro da sua alma. Né, Anne? Com a hipnose é assim, né? Exatamente. Outra das coisas que você falou que eu lembrei é essa questão do que a gente pode em psicologia, que é, na verdade, que a gente não pode em psicologia, que a gente pode em hipnose. Que eu sentia, que eu me sentia tão engessada às vezes que eu atendia, né? Então, assim, alguém muito próximo a mim, que eu não podia, né? Sabia que tinha ferramentas para ajudar essa pessoa, mas eu não poderia chegar lá e oferecer meu serviço como profissional, porque a psicologia diz falar de Deus. Hum, Sessões vinha aqui na boca, às vezes eu saía de lá amarrada, morrendo de vontade de falar de Deus para aquela pessoa, porque era aquilo que ela precisava ouvir e eu precisava transformar tudo aquilo que eu tinha para falar, para não, né, não invadir a questão ética e tudo mais. E a hipnose é um show de Deus. Eu falo assim, meu Deus. nossa, como a minha conexão com Deus aumentou muito mais depois que eu me tornei hipnoterapeuta. Hoje eu falo sem medo, sem vergonha, sem ação, sabe? Eu falo, é Deus, a gente precisa, né? E na hora que a gente faz contato ali, a gente fala muito sobre Deus na vida daquela pessoa que chega ali com ansiedade, que chega ali com depressão, pensando em ideação suicida, mas você traz o nome de Deus, você traz o quanto ele é poderoso, maravilhoso, o quanto você é amada, e você, aquilo dentro da vida da pessoa, você já vê o sorriso abrindo. Quando eu falei, você já sorriu. Não transformar a vida da pessoa. Igual É, agora, esse amor que você, né, começou a sentir pelo seu pai já falecido. Olha só, isso só nós. é verdade. Eu
Eu fico vendo assim, legal demais. Quando eu saí da graduação, eu lembro que eu fui trabalhar com psicologia dentro de uma unidade socioeducativa e a minha colega pedagoga foi passar um filme e ela passou aquele filme Conversando com Deus. Inclusive, eu recomendo para vocês assistirem esse filme. Quem está aqui acompanhando tem no YouTube. E daí eu falei para ela assim: ah, não, eu não toco em Deus, não. Esse negócio não misturo Deus com psicologia, não. Olha, que Também. ego, que e eu não, não, para mim psicologia é psicologia, Deus é Deus, não tem nada a ver aqui não, sabe? Mas menina, olha, eu paguei um preço depois disso. Hoje eu também não, eu só não falo de Deus se eu verificar que a pessoa ela é agnóstica ou ela não gosta de Deus, não acredita em Deus, então eu não interfiro na crença do meu cliente, eu respeito. Mas Sim. se ele crê da mesma crença que eu de Deus, mas eu falo mesmo. E a hipnose nos permite isso, né? Ela nos dá essa liberdade de fazer dentro do seu consultório, filha. Ainda mais que a resolução 013/2010, né? Não, 2099/99. Barra 2099. 99 foi a medicina que autorizou o uso, né, da hipnose. E no ano 2000 foi a psicologia. Então, resolução 013/2000 autoriza o psicólogo a usar a hipnose como ferramenta auxiliar na clínica. Então, quando eu soube dessa resolução, que eu tenho permissão através da resolução, para mim é Deus aqui, meu cajado, e aí vamos que vamos, né, Anne? Isso sem ele não tem como. Não tem como. Anne, passou que eu nem vi, ó, tá faltando 7 minutinhos. Desde a visita, eu falei assim, acho que vou ter conteúdo para falar meia hora só, mas é impossível. Um conteúdo tão gostoso, um conteúdo que traz tanta transformação na vida das pessoas, a gente ficaria aqui com certeza horas e horas. Verdade, a gente ficaria horas e horas falando. Anne, a Anne, gente, foi convidada para ser monitora da formação que eu vou ministrar agora, dia 6 e 7 de dezembro. Por questão de agenda, ela não vai poder estar. Mas, Anne, você é minha convidada para a próxima formação, tá? Sim. Quando você quiser, você sabe que as portas estão abertas, porque você tem capacidade para poder me auxiliar nas formações. Eu preciso de pessoas incríveis como você. Tá aqui, Ediane, meu braço direito. A Simone tá dizendo assim, maravilhosas, amei a live. Olha, pessoas aqui elogiando. Elogiando você aqui, ó. Super recomenda você, a Andressa disse, super recomenda a Anne, maravilhosa. Olha que legal, né? E feliz. Gente, e assim, Anne, vou fazer uma terapia aqui coletiva com vocês, tá? Quem quiser participar, mas antes, né? Porque depois eu já vou finalizar a live já rapidinho e as pessoas vão estar ali, quem participar já vai estar assim, querendo, dando a hipnose assim do trânsito, saindo. Então, Anne, o que você diria sobre a formação? Faz, não faz? Recomenda, não recomenda? Para quem é psicólogo, para quem não é? Para mim é uma honra ter sido convidada por você, né, como monitora. Infelizmente, dessa vez não vou participar. Com certeza da próxima eu estarei aí contigo, né? Eu super recomendo para quem é psicólogo, para quem não é psicólogo, a única exigência eu amar o próximo. Quando você ama o seu próximo, quando você tem amor pela pessoa, você consegue ressignificar as feridas abertas daquela pessoa. Você precisa ter apenas empatia, você tem que se colocar no lugar daquela pessoa e trazer tudo isso à tona ali dentro das técnicas. As técnicas vêm prontas, é claro que o profissional depois pode aperfeiçoar tudo isso, mas as técnicas é o suficiente para você sair dali já um profissional nessa área. Sim, e é possível, gente, é muito possível. Então, para quem é psicólogo e para quem não é psicólogo, eu super recomendo a formação. Gratidão, Anne, gratidão, parabéns. A Anne já fez 2 formações que eu ministrei e é uma profissional extraordinária, ética, com amor no coração. É uma pessoa assim que eu vejo uma luz assim infinita, né? Uma luz que acolhe. Aí ela acolhe com um sorriso, ela acolhe com um olhar e que eu super indico. Parabéns, Anne, por ser essa pessoa incrível. Parabéns por trabalhar com a hipnose.
Parabéns por transformar vidas. Que Deus continue abençoando e honrando a sua vida em todas as áreas. Amém. Eu agradeço. E vamos lá para a terapia, então, gente. Quem quiser participar, fala aqui para mim, dá um joinha que quer participar, para eu saber quantas pessoas querem participar desse momento terapêutico. E se tiver, eu vou fazer. Se não tiver quem queira participar, nós temos aqui 10 pessoas na live. Se quiser, já fala para mim, ó, manda um joinha que eu vou entender o que vocês querem. E aí na sua sala mesmo, no seu sofá, onde você está, na sua cama, você vai poder receber um pouquinho de hipnose. E esse pouquinho, eu sempre gosto, porque assim, esses pouquinhos de hipnose eu nunca perco. Às vezes 5 minutinhos, a gente resolve uma coisa. Eu vou tratar medo aqui. Vou tratar medo, tá? Se você tem um medo impedindo você em alguma coisa na sua vida, eu quero ajudar você a tirar esse medo. Porque naquele livro Mais Esperto que o Diabo, o autor fala o seguinte: o medo é a ferramenta que o diabo usa para impedir que você realize os seus sonhos. Então, qualquer medo que você tenha que possa estar atrapalhando a sua vida, nós vamos resolver esse medo agora. Vamos lá? Se coloque numa posição confortável. Só precisa seguir as minhas sugestões aqui. Se coloque numa posição confortável. Olhe num ponto fixo à sua frente. Puxe o ar pelo nariz. Solte pela boca. Mais uma vez, puxe o ar. Solte pela boca. Feche os olhos. Concentre a sua atenção nos músculos ao redor dos seus olhos. E vai desligando cada músculo desses olhos. Deixe eles relaxados e desligados ao ponto de parecer que não abrem mais. Quando você tiver certeza de que esses olhos são relaxados e desligados, que não podem mais abrir, eu quero que você faça um único teste. Tente abrir os olhos sem conseguir. Se você entrou na live agora, pode fechar os seus olhos e continuar nessa terapia para eliminar medo. Isso. Agora inspire, expire, de olhos fechados. Isso, e deixa ir. A cada respiração você vai aprofundando cada vez mais. Não se preocupe que a sua mente sabe como fazer isso. Apenas inspire e expire. E para você aprofundar nesse relaxamento, eu vou fazer uma contagem simples. E a cada número que eu falar, você vai permitir que o seu corpo e a sua mente relaxem juntos, como se fosse um time. 5. Imagine você descendo uma escada, lá embaixo tem um jardim florido. 4. Você vai se aproximando das flores. Talvez você comece a perceber o cheiro, as cores. 3. Um pouco mais próximo desse jardim. 2. E 1. E você está dentro desse jardim, calmamente, relaxado, contemplando. À medida que você caminha, você pode contemplar o sol, as flores, e você se sente profundamente relaxado. Mas, lá na frente desse jardim, tem os seus sonhos. Lá na frente, tá as conquistas que você quer para sua vida. Mas aí dentro do seu coração tem algo impedindo de você chegar lá. Aí dentro do seu coração tem uma emoção. Tem uma emoção, tem algo que dispara o seu coração quando você pensa em talvez dar o próximo passo para chegar lá na frente onde estão os seus sonhos. Talvez o seu sonho seja um carro novo, uma casa melhor. Talvez o seu sonho seja mais conhecimento. Talvez o seu sonho seja um corpo mais bonito ou mais saudável. Eu não sei qual é o seu sonho, mas você sabe. Você sabe o que tem lá na frente que você ainda não conseguiu alcançar. Talvez o seu sonho seja ter uma conta mais no verde para você poder viajar final de ano, para você poder fazer as coisas que você quer. Talvez seja amar mais, ser mais amado. E aí dentro do seu coração, eu quero que você responda para você mesmo após a minha contagem. Quando eu começar a conversar com a sua mente subconsciente, eu falo com você. Quando eu contar de 1 a 5, você vai dizer para você mesmo qual é a emoção que está impedindo essa pessoa de alcançar o sonho dela. 1, 2, mente subconsciente. 3, que emoção é essa? 4 e 5. Responda para você mesmo. Qual o nome dessa emoção? Não precisa me dizer, apenas responda. Isso é medo? Isso é raiva? Isso é tristeza? É a primeira que vem na sua mente. Talvez não seja nenhuma dessas que eu estou dizendo. Mas que emoção é essa?
Que emoção é essa que está impedindo você de chegar lá na frente? Talvez seja vergonha, talvez seja um sentimento de inferioridade. Eu não sei que sentimento, que emoção é essa, mas a sua mente responde para você agora. E se você ainda não identificou, eu vou contar de 1 a 3 e essa emoção vai vir na sua mente agora. 1, 2, 3. Responda para você, que emoção é essa? Agora eu sei que tem uma emoção aí. E eu sei que essa emoção representa uma pessoa. Que essa emoção representa alguém. Eu sei que essa emoção representa algo, um acontecimento. E eu vou contar de 1 a 5. E você vai estar dentro da história, dentro do momento onde você viveu essa emoção. 1. Você está indo para lá. Quem é a pessoa responsável por você sentir isso? 2. Mente subconsciente. Quem é a pessoa? 3, 4 e 5. Que pessoa é essa? Responda para você. Eu não sei que pessoa sua mente subconsciente está te falando, mas você pode acessar. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que gerou essa emoção negativa e que está fazendo você se sabotar? Que está colocando uma trava na sua frente? Responda para você mesmo. Quem é essa pessoa? Talvez seja seu pai, sua mãe. Talvez seja alguém que disse para você que um dia você não era capaz, que você era fraco, que você era incompetente. Talvez seja o seu chefe. Eu não sei que pessoa é. Talvez seja uma outra pessoa. Um colega, um irmão. Quem é a pessoa que neste momento está representando essa emoção, sabotando você? Agora olha para essa pessoa. Olha bem nos olhos dela e diz assim, repita comigo mentalmente. A partir de hoje, você não tem mais poder sobre os meus sonhos. A partir de hoje, aquilo que você disse fica anulado dentro da minha mente. Porque eu decido te perdoar. Eu decido eliminar toda e qualquer palavra negativa que você disse e que estava me impedindo de voar mais alto. Que estava colocando medo na minha vida. A partir de hoje, eu perdoo você com cada parte da minha alma, do meu ser e do meu espírito. Você está livre e eu estou livre de você. Eu me livro de você, eu me liberto de você. E eu envio todo o amor para você. E eu quero que você veja lá na frente todas as minhas vitórias. Porque a partir de hoje, eu vou colher. Eu passo a colher, porque já está aqui dentro do meu coração. Já está plantado em solo fértil do meu coração. Toda a prosperidade que eu mereço. Amor, prosperidade financeira, saúde, sucesso, coragem, força, determinação para ter o corpo que eu quero ter saúde que eu quero ter, para ter o amor, para ter a vida, para ter a paz que eu preciso. Porque eu sou corajosa, eu sou incrível, eu sou amada, eu sou feliz, eu sou um vencedor, eu sou uma vencedora, eu sou uma vencedora, eu estou livre. Sinta essa liberdade, sinta essa verdade, sinta essa força no seu coração, na sua alma e no seu espírito, porque você nasceu para vencer. Tudo isso é seu, você é filho de Deus, de todo o Criador, tudo isso é seu. Toda a riqueza que está sobre essa terra é seu. A partir de agora, você não precisa se matar de trabalhar para conquistar isso que você quer. Todo o universo se abre, porque você acredita que você é um vencedor, uma vencedora. Porque você é incrível. Porque você é luz. Porque você é fonte de prosperidade. Onde você coloca a mão, vira ouro, prospera. Você é incrível, você é próspero. Um novo ano se abre para você. E esse ano de 2026 será um ano frutífero na sua vida, em todas as áreas. Espiritual, familiar, financeira, saúde, emocional. E você simplesmente desliza, recebendo toda essa riqueza. Mas em primeiro lugar, a paz, a confiança, a coragem e a fé, porque isso é seu. Isso transborda seu coração. E com essa força, com essa coragem,
com toda essa energia positiva, eu contarei de 1 a 5. No 5, você abrirá os olhos se sentindo incrível, se sentindo próspero, corajoso, potente, para viver e realizar todas essas bênçãos na sua vida. 1, se sentindo muito bem. 2, se preparando para abrir os seus olhos com o coração transbordando, energia positiva. 3, 4 e 5. Abra os seus olhos, porque você nasceu para vencer e para ser luz. Isso, muito bem. E aí, me conta, Anne, como foi? Você que está aqui, ó, conta aqui para nós como que foi. Uau, eu não acredito que você deu uma ferramenta dessa na live. Que maravilhosa. Eu sempre me impressiono com os presentes. Essa é maravilhosa, viu? Perfeita. Eu já tô doida para repetir. Que legal, né? E aí, ó, você viu que não foram nem 7 minutos de palavras, né? Mas, meu De Deus, foi assim. Nossa, eu fui lá, naquele lugar onde eu precisava ir. Eu voei, eu sobrevoei, eu explodi no céu. Que legal. É o coração aberto, né? É o coração aberto, é a aceitação, é o preparo. É dizer assim, Deus, me dá. Só que aí Deus dá, né? Hum? Maravilhoso. Muito obrigada, gratidão. Gratidão a todos vocês. Depois me contem aqui, vocês que estavam na live. Olha a Simone batendo palminha, a Ediane coraçãozinho. Vocês que estão aqui, você que quer enviar a live vai ficar gravada. Envia para alguém que você acha que mereça, né, fazer essa terapia no final, que mereça receber esse conhecimento. E é isso, Anne. Que Deus abençoe você. Gratidão por ter aceitado essa live comigo. Ai, que live gostosa, que papo legal. Tomara que me convida de novo. Com certeza. Logo vem outras temporadas de live aí. E aí a gente vai estar sempre fazendo. Me convide também, quando você quiser falar no assunto, tô aqui. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau, gente. O Dondoca está um coraçãozinho. Depois, ó, me conta lá no direct como que foi, as pessoas que estiveram aqui. E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, gente. A Simone, tudo bom, tudo de bom, Lisa. Você é 10. Gratidão, gratidão, Simone. Um beijo no coração. Tchau, gente. Patrícia, muito bom.